Oiê, eu de novo por aqui tentando recomeçar, né? Porque eu já comecei um vídeo há 4 meses atrás e ele seria um vídeo que seria de teste justamente para eu simplesmente começar sem roteiro, abrir a câmera e gravar. E de lá pra cá, nesses 4 meses, toda vez que eu tentei abrir a câmera e gravar, eu me sabotei. Vinha aquela vozinha interna, né? Dizendo que não, ninguém precisa ouvir isso, ninguém quer ouvir isso. Tem coisas mais importantes acontecendo, tem conteúdos mais importantes que as pessoas passam, né? Para quem tá nesse meio, nesse caminho, né, do despertar espiritual. A gente sabe que tem muita gente trazendo muito conteúdo bacana, né, sobre ufologia, sobre realidades paralelas, Matrix, sobre consciência, né, enfim, mas de uma forma mais densa, mais técnica. E eu pensava, não teria importância, né? Então, de lá pra cá, nesses 4 meses, fui eu tentando domar essa minha voz interna. E hoje, agora, sentada tomando meu café, e eu percebi que eu precisava gravar esse vídeo, porque é algo que eu vejo que tá, assim, que as pessoas estão precisando, sabe? E era justamente há 4 meses atrás, também era essa minha ideia. Para que esse canal aqui fosse um canal de dicas mais práticas, dicas de como nós, meros mortais, conseguimos passar por esse processo de despertar da consciência no nosso dia a dia, com tudo que a gente é bombardeado todos os dias, né, com a internet, com as informações, com as notícias, e como a gente consegue se manter em estado de presença, principalmente. Então, nada mais justo que o primeiro vídeo sobre essas práticas seja justamente isso, esse estado de presença. E eu vejo que isso para muitas pessoas é tu sentar, tu meditar, tu entrar ali num estado de flow, que não é nada disso. O estado de presença, ele é simplesmente a gente estar aí no agora, né? Então, quando a nossa mente ela não tá no futuro e ela não tá no passado, ela tá no presente, a gente já atingiu esse estado de presença. Só que é muito difícil a gente controlar a nossa mente. A gente tá o tempo todo pensando sobre milhões de coisas e algo que eu comecei a implementar na minha vida já faz uns 2 anos. E entre milhões de tentativas de meditação, hoje, claro, a meditação ela é muito fácil, muito leve, é muito gostosa, mas nem sempre foi assim. E aí eu entendi que eu precisaria praticar mais. E essa prática, ela veio no meu dia a dia. Então eu comecei a buscar como que eu poderia atingir esse mesmo estado no meu dia a dia. E foi onde eu me dei conta, né, que eu estava justamente no oposto. Eu estava justamente no automático e o automático levava a minha mente sempre para o passado ou para o futuro, né, nunca no aqui e no agora. Então eu cheguei em momentos, né, que eu percebi que, por exemplo, eu ia tomar uma água e eu esquecia que eu tinha tomado água, sabe? Quando tu faz uma coisa que tu acabou de fazer, mas tu esquece daquilo porque tu tá tão no automático que tu simplesmente esquece que tu fez aquela ação. Ou, por exemplo, ia encher a garrafa de água, quantas vezes eu já esqueci que eu tinha botado a garrafa para encher e aí foi transbordar e é ali que eu percebi, meu Deus, eu botei a garrafa e eu não tinha percebido, não lembrava que eu tinha feito isso. E aí foi nesses pequenos incidentes, assim, diários que eu fui percebendo que eu tava demais no automático. E foi onde eu comecei a fazer esse trabalho para voltar, né? E como eu falei, levou um tempo, né? Hoje eu posso dizer que eu tô craque nisso, mas levou tempo, levou muitas tentativas e erros, mas eu não desisti. E eu acho que é aí que tá a grande sacada. Assim como um exercício na academia que tu vai começar, e se tu não tens um personal, né, se é qualquer academia de bairro ali que o instrutor ele vai te passar uma vez, depois ele não te corrige mais, tu vai começar a fazer esse exercício errado. E aí tu vai ganhando consciência corporal, tu vai conseguindo corrigir e melhorar. E com a presença, com o estado de presença é a mesma coisa. Então tu vai tentando, vai chegar uma hora que tu vai conseguir fazer aquilo ali, né? Só que é tão simples que eu considero até que é mais simples do que uma atividade física, né? Que um exercício na academia. Eu comecei a fazer pequenas práticas, né? Então até usando esse exemplo da água, foi um dos primeiros exercícios que eu fiz. Eu ia tomar água, eu não tava mais com o celular na mão, como já aconteceu várias vezes.
eu tava prestando atenção naquilo que eu ia fazer. Desde eu abrir a gaveta, pegar um copo, botar no filtro, abrir o filtro, ver a água descendo, eu fazia com que a minha mente estivesse vendo cada ação que eu estava executando. Isso foi me aterrando, isso foi me colocando nesse estado. Claro que não é só isso, né? Porque quando a gente tá também, por exemplo, eu só tô aqui, eu tô prestando atenção na xícara, eu também tô me distraindo com algo. Apesar de eu não estar nem no passado, nem no futuro, eu tô aqui no agora, ainda assim eu não estou com a minha consciência, eu estou olhando para algo. Mas já é um grande passo, né? E aí eu fui fazendo isso com várias coisas, né? Então eu ia tomar banho, eu sempre tive muito costume de tomar aquele banho com música, bem relaxante, enfim, para justamente me tirar desse estado do automático. Só que também, se eu tô escutando uma música, eu vou devanear, né? Os meus pensamentos vão devanear. Então eu comecei a tomar o banho em silêncio, né? Sem nenhuma música, prestando atenção em cada ação que eu tava fazendo. Isso foi me colocando nesse estado. E aí, né, coisas que eu ia fazer, então eu ia dar uma caminhada, também ia fazer isso. Então não ia mais levar música, levar mais o fone de ouvido, como eu sempre levava, e ia prestar atenção em cada detalhe que tivesse à minha volta. Me trouxe, assim, uma conexão com um ambiente, com a natureza muito mais... Enfim, é como se antes eu morasse num bairro e eu não percebesse o que tinha nele, e depois que eu comecei a praticar isso, eu comecei a perceber tudo que tem no meu bairro, né? Então eu ia pra Beira-Mar, cara, é um local super na natureza, né? Então eu consigo ver, eu saio ali, eu vejo formiga, eu vejo vários insetos diferentes, vejo várias aves diferentes, vejo vários cachorros diferentes, vejo várias pessoas diferentes. Então, fazer esse exercício ele também me trouxe outros benefícios além, é claro, desse estado de presença, né? Mas também me fez perceber mais como a natureza ela tá inserida no nosso dia a dia. Mesmo que a gente more hoje, né, num local que seja urbanizado, ainda assim a gente tem a natureza à nossa volta. Só que a gente tá tão na correria, a gente tá tão no automático que ela é sutil, ela é simples. Assim como qualquer outra coisa do nosso dia a dia que precise dessa presença, é sutil, é simples. E a maioria das vezes a gente tá lá com o celular na mão, com uma música, pensando nas milhões de coisas que tem pra resolver, e a gente não se dá conta disso tudo, né? Então, mas basicamente o estado de presença, ele é isso, né? A gente perceber. Claro, vai chegar um momento que, e aí isso pode sim ser feito numa meditação, ou como eu faço, né? Como eu fiz agora, que foi onde eu tive a ideia de gravar esse vídeo. Eu tava sentada ali com o meu café e aí eu não levo o celular, eu não levo nada, eu vou ali para aquele momento e eu fico observando as coisas à minha volta, observo a natureza. É 5 minutos que eu vou fazer isso, eu não vou precisar de 1 hora para fazer isso, né? Então são pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente consegue implementar. Então eu comecei a prestar atenção no que tinha à minha volta, comecei a olhar pela janela, as nuvens, o céu. Aí claro, como eu falei, nem sempre isso te coloca no aqui e agora. Mas pode ser que às vezes tu olhando, sei lá, a nuvem lá fora, tu já comece a devanear. Tua mente já comece a ir pro passado ou pro futuro. Tu já saiu daquele estado, né? Mas, claro, nem sempre isso pode acontecer, né? Vai muito ali do que tu tá sentindo. Mas independente, só de tu tá fazendo esse exercício, só de tu tá prestando atenção no que tá acontecendo na tua mente, mesmo que ela vá pro passado, pro futuro, mas que tu consiga chamar ela de volta, é muito do que acontece numa meditação. Então, tu fazer isso, tu praticar isso, aos poucos, quanto tu já vai estar meditando, né? E aí a meditação é quando tu realmente está no aqui e no agora, mas tu não está prestando atenção em algo. É como se tu percebesse a tua consciência. E talvez, né, para quem nunca meditou, isso seja um pouco mais difícil. Mas como eu falei, fazendo todas essas práticas no dia a dia, né, as pequenas coisas que tu faz no dia a dia, tendo a tua atenção plena, acho que essa seria a palavra, vai ficar muito mais fácil. Quando tu sentar pra meditar, tu vai meditar com muito mais facilidade, né? Então, e aí em 5 minutos ali eu consegui fazer uma meditação, consegui sentir a minha consciência, consegui entrar naquele estado que eu queria entrar e foi muito fácil, né? Então, só que isso só foi fácil justamente porque eu pratiquei. Então, o conselho que eu dou é esse: começa a praticar no dia a dia pequenas coisas, percebe tu fazendo essas pequenas coisas. Hoje em dia, o nosso maior vilão é o celular. Então, não leva o celular para as atividades que tu não precisa levar o celular, né? E a gente... Bom, isso é tema para um outro vídeo, né? E eu venho fazendo esse processo de desativei redes sociais, que eu percebia que me
sabe, já não me fazia bem, e eu percebi muitas coisas quando eu fiz isso, quando eu desativei, quando eu consegui entrar nesse processo. Claro, agora eu tô mais tempo, né, mas eu comecei também com 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, fui aumentando, da mesma forma que é o que eu tô falando aqui sobre esse estado de presença, é também, né, esse detox das redes sociais. Pra chegar um momento que talvez tu nem precise mais voltar pras redes sociais, né? Eu era aquela pessoa que levava o celular pra tudo, né? Inclusive levava o celular pro banheiro. E aí eu comecei a fazer isso junto com esse processo, foi onde eu também comecei a fazer esse processo com o celular, né? Então, vou escovar os dentes, não vou levar o celular. Pra que eu vou levar o celular escovando os dentes? Eu tô prestando atenção na minha escovação, né? Às vezes a gente tá ali escovando o dente, tá vendo o meme, o Reels, alguma coisa ali. Aí, sei lá, vai fazer uma atividade que seja manual, faz essa atividade em presença. Faz essa atividade prestando atenção naquilo que tu tá fazendo. Deixa o celular longe, porque se ele estiver perto, a chance de tu se distrair, e ele é feito todo pra isso, é muito grande, né? Então, começa a praticar dessa forma. E aí depois me conta se deu certo. Se tu tem alguma outra dica que tu implementou no teu dia a dia, deixa aqui nos comentários, para ajudar as pessoas que precisam escutar isso, para ajudar as pessoas que precisam começar a praticar isso, porque eu acho que muito se fala sobre despertar da consciência, sobre muita gente agora, né, que entrou nesse nicho, assim, falando sobre manifestação, sobre lei da atração, enfim, tá tudo interligado, sim, né, só que de nada adianta entrar em todos esses temas se isso a gente não tá fazendo, se o básico a gente não tá fazendo, que é viver uma vida em estado de presença. Estar no aqui e no agora em todos os momentos da nossa vida. Claro, somos seres humanos, erramos, vivemos num mundo que é feito justamente para nos tirar desse estado de presença. Então, se tu estuda o despertar espiritual e todos esses assuntos, tu sabe que é assim. Então, cabe a nós fazer a nossa parte. E quando a gente pode auxiliar as pessoas à nossa volta com pequenas ações, isso com a minha família, com as pessoas à minha volta, né? Dou pequenos toques, olha, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, e as pessoas vão fazendo e vão percebendo, né? Então não é uma coisa difícil. Só que a gente precisa colocar mais essa simplicidade nas coisas, né? Então não precisa sentar e meditar por horas. Começa a praticar no teu dia a dia que tu já vai ver os benefícios.